Ginocentrismo e sua origem, parte 1.2. A gente havia parado no episódio anterior falando sobre a descrição de Cocates sobre ginocentrismo e a presunção do dever masculino, né? A gente vai continuar com esse artigo essa parte foi referente ao ginocentrismo, foi tirado da página do MDH Brasil, né? Eu acredito que foi escrito pelo Aldir, né? O autor desse. Não, calma aí. O autor desse texto foi de Peter Wright, mas ele foi traduzido pelo nosso amigo Aldir. Então, a gente estava falando sobre o Kotaskis, isso aí. Por que a gente nem sempre pode parar em pensar em sacrifício masculino dentro dessa definição? O artigo fala que, embora possamos concordar com essa descrição, nem todo outro tipo de sacrifício pode ser levado na base da cultura ginocêntrica, entendeu? Por quê? Porque essa cultura é a prática coerciva do sacrifício masculino para o benefício das mulheres. Então, se a gente aceitar essa definição, nós devemos olhar ao passado e perguntar se os sacrifícios masculinos ao longo da história foram sempre feitos pelo bem das mulheres, ou alternativamente, em nome de um outro objetivo principal. Por exemplo, quando homens foram morrer em vastos números em guerras, foi por mulheres ou foi por homens, reis, deus e países? Se foi por esses últimos, então nós não podemos reivindicar que isso foi resultado intencional de uma cultura ginocêntrica, né? Ao menos não da forma como foi definido aqui anteriormente, no episódio anterior. Se o sacrifício não tem intenção diretamente de beneficiar mulheres, mesmo se essas mulheres forem beneficiadas ocasionalmente por esse sacrifício, então não estaremos lidando com cultura ginocêntrica, né? Mas a utilidade e a descartabilidade masculina estritamente para o benefício das mulheres entra fortemente apenas após o advento da Revolução de Gênero no século XII na Europa. Então, por mais que a gente tenha alguns exemplos na mitologia ou na história de alguns pontos ginocêntricos, a própria Guerra de Troia, na minha opinião, que é uma guerra baseada no benefício de um casal, né? Pensando assim, na proteção de uma mulher. Troia caiu para proteger Helena e Paris, né? Lógico que tudo foi feito para proteger a nobreza e tal, Paris, mas o objetivo final era o que o Paris queria, manter a mulher, que ele conseguia haver conquistado, e o outro lado queria ter a mulher de volta. Então, né? Então a gente não pode considerar isso numa cultura ginocêntrica. Mas a partir do século XII, né, ocorreu uma revolução que nos legou termos como galanteria, cavaleirismo, amor cavalesco, cortesia, donzelas, romances e assim por diante. Foi a partir desse período que as práticas ginocêntricas cresceram exponencialmente, né? Culminando, caramba, essa aqui é a merda de não ter edição, a gente erra nas palavras, culminando nas exigências do movimento feminista atualmente. Então, assim, em suma, o ginocentrismo, né, que é a cultura ginocêntrica, foi um fenômeno fragmentado no máximo antes da Idade Média. E após a Idade Média ela se tornou onipresente. Entendeu? Então havia momentos no passado, antes da Idade Média, que havia coisas que a gente poderia falar que era uma cultura ginocêntrica, mas era pontual. Mas a partir da Idade Média, com o advento desses conceitos de cavalheirismo e tudo, e com a literatura romântica, com o amor cortês, isso se tornou onipresente na sociedade, né?
Então, tendo isso em mente, né, faz pouco sentido falar de cultura ginocêntrica começando na Revolução Industrial, né, que são meros 200 anos, né, ou dela ter 2 milhões de anos, como alguns argumentariam, né. Nós não estamos defendendo 2 milhões de anos de programação genética. Nossa simetria de gênero é bem mais simples que identificar e potencializar esse tipo de reverte. Todos de nós precisamos saber e observar as circunstâncias sobre as quais cada cultura ginocêntrica primeiramente começou a florescer e tentar reverter essas circunstâncias. Especialmente no que significa rejeitar as ilusões do amor romântico, né? Ou o amor feudalizado, como diz C.S. Lewis, juntamente com uma pátrica de missandria, desmoralização de homens e servidão, que em última instância lhe dão suporte, entendeu? Então, esses homens que estão abarrotados com essas ideias de amor romântico, de santificação da mulher, eles têm um grande papel em dar suporte a esse tipo de coisa dentro da cultura, né? E a eles que a gente tem que tentar abrir os olhos, né? Bom, para finalizar, eu vou entrar no último tópico desse artigo, que é lá Querelles des Femmes e a defesa das mulheres. O que é essa palavra estranha que eu acho que é francês e eu duvido que eu tenha pronunciado corretamente significa? É disputa sobre as mulheres, né? E isso remonta a que nós hoje chamamos de guerra de gênero, né? Para você ver, essa disputa começou nos fins de 1700, né? É lógico que começou na Europa, como tudo, né? Encontrou sua culminância na ideologia orientada por feminismo de hoje, né? E o tema básico dessa disputa de séculos revolvia e continua a revolver em torno de defesa de direitos, né? Poder, status das mulheres. E tanto que o título original dessa Querelle de las Femmes é a mesma coisa que é para o discurso ginocêntrico. Bom, se considerar a longevidade dessa revolução, nós podemos nos inclinar a concordar com a afirmação de Barbarossa de que o feminismo é uma perpétua máquina de advocacia para as mulheres. Para colocar os eventos acima de uma linha de tempo coerente, a servidão cavaleiresca em relação às mulheres foi elaborada e patrocinada sobre o reino de Eleanor de Aquitânia. Isso por volta de 1137 a 1152. Instituída culturalmente por toda a Europa durante os períodos dos 200 anos subsequentes, né? Após se tornar incrustada no solo europeu, ali surge a Querelle des Femmes, que se refere à cultura da defesa que surgiu para proteger e perpetuar e aplicar ao poder feminino em relação aos homens, né? Que continua em uma tradição contínua nos esforços que o feminismo contemporâneo executa, né? Em alguns escritos da Idade Média, os escritos da Idade Média são cheios desses testemunhos sobre homens tentarem se adaptar a essa feudalização do amor e esse serviço de mulheres, né? Juntamente com a agonia emocional, o ostracismo e às vezes a violência física que eles acabavam sofrendo no processo, né? O cavaleirismo ginocêntrico e a associada disputa não receberam muita elaboração nos cursos de estudo de masculinidade até o momento. Mas a emergência de novos manuscritos e traduções de boa qualidade em inglês podem nos ajudar nisso a partir de agora, né? Nesse interessante rastreio, né?
Então, isso daqui é o referente à nossa primeira parte, né, da cultura ginocêntrica. Você pode encontrar esse artigo no mdhbrasil.org, né, sobre o título de O Ginocentrismo e suas origens culturais. Né. Lá está toda a referência, a bibliografia onde essa informação foi encontrada. Tá? Nos próximos episódios devo estar trazendo a parte 2 disso. Né? Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão ouvindo, dando suporte a isso. A gente está tentando de tudo quanto é maneira difundir esse conhecimento e desejar que nós homens abramos os olhos referente a esse tipo de coisa. Porque a cada dia que passa, leis e mais leis estão sendo criadas visando dar privilégios às mulheres em degradação dos direitos dos homens. Né? Atualmente, 9 leis passaram na Câmara dos Deputados que vai contra até a Constituição dos Direitos Iguais. Então, hoje a gente pode dizer, com a aprovação dessas leis, que as mulheres são mais cidadãs que os homens. Né? E isso tem a cultura é grande responsável por isso. Então é importante a gente começar a difundir esse tipo de coisa e fazer os homens abrir os olhos e mudarem os seus comportamentos para que isso não continue a acontecer. Tá? Não estou dizendo que a gente deve estilizar mulheres, matar mulheres, odiar mulheres ou qualquer tipo de supremacia masculina. Mas em si, o homem não acabar aprendendo que não se deve colocar mulheres em pedestais em momento nenhum. Elas podem ser parceiras, se você assim o desejar, mas nunca deve ser considerado algo superior a você. Tá? Então, ou seja, o homem tem que começar a aprender da importância a si mesmo. Essa é a mensagem que a gente quer dar. Então, meus amigos, eu espero para vocês a próxima. E é isso aí. Até mais.